Começando aí a gravação, por favor, registrem aí no chat a frequência de vocês, como é de costume, e vamos ao nosso quiz de hoje. Antes da gente passar para os comentários do quiz, eu preciso lembrar vocês que nós estamos nos aproximando já do último mês da disciplina, né? Temos o mês de novembro todo de aula, e temos ainda 2 semanas de dezembro, nas quais haverão 2 aulas, uma aula em cada semana. E chegando ao final, né, o nosso semestre encerra oficialmente no dia 22 de dezembro, e na terceira semana de dezembro haverão somente avaliações, terceira P, segundas chamadas, NAF, etc. e tal. Então, o conteúdo da disciplina, ele se encerra mesmo oficialmente na segunda semana. Lembrando também que no dia 17 de novembro, excepcionalmente, uma quarta-feira, nós teremos uma aula síncrona, uma aula como essa daqui. Então, nessa semana do dia 17 de novembro, que é a semana do feriado do dia 15, né? Nós não teremos aula no dia 15 por conta do feriado nacional, que é o dia da Proclamação da República, que é uma segunda-feira. Mas, em compensação, na quarta-feira, eu preciso ter essa aula síncrona com vocês, para que o nosso conteúdo não sofra atrasos, não tenham problemas aí, beleza? Então, não esqueçam, isso já tinha sido agendado com vocês desde o início do semestre, eu já tinha colocado lá na nosso plano de aula, tá bom? Então, não esqueçam disso. Dia 17 de novembro é uma quarta-feira, mas nesse dia, excepcionalmente, nós teremos aula síncrona. Nas demais quartas-feiras, vai ser normal, certo? Não tem aula síncrona. Isso, Renan, na segunda do dia 15, é feriado nacional, não tem aula, está no calendário acadêmico. Para a gente compensar, para a gente não perder a... Não, dia 1º tem. Dia 1º, apesar de... aliás, dia 1º também tem não, agora que eu me lembrei, certo? Dia 1º foi a história do feriado do dia do servidor público, né? Aí é ponto facultativo e nessa segunda, dia 1º não vai ter. Beleza? Tá certo? Tranquilo aí, turma? E esse feriado do dia 1º não estava na minha programação, certo? Aí eu gostaria que vocês vissem os vídeos que tem que assistir, certo? E tal, beleza? Depois a gente resolve como é que a gente vai compensar essa aula do dia 1º. Muito provavelmente, não sei, Vitor, pode ser que na quarta-feira, é uma sugestão interessante, a quarta-feira a gente ia aproveitar também para compensar esse dia do dia 1º, certo? Eu vou estudar bem direitinho, muito provavelmente eu vou fazer isso aí, certo? Entendido? Bom, gente, vamos aqui para o nosso quiz e depois a gente vê essas questões aí do dia... mas no dia 13 é a segunda chamada, exatamente, o João Paulo lembrou bem. Não dá para rolar no dia 3 porque é uma segunda chamada. O que nós vamos fazer? Na aula seguinte que a gente tiver, na aula síncrona que a gente tiver, que vai ser, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui no calendário. Espera aí. Vou citar aqui meu calendário, que aí a gente já alinha todos esses pontos. Então, vejam bem, ó. Na aula do dia 8, certo? Na aula do dia 8, que é uma segunda-feira, dia 8 de novembro, nós vamos fazer, além dos quizzes da aula do dia 8, os quizzes da aula do dia 1º. Certo? Excepcionalmente, a gente vai ter que fazer isso, certo? E eu vou tentar, pelo menos, comentar alguma coisa com vocês, para que vocês também não percam, né, a questão do quiz, né? Porque senão fica um quiz sem ser passado. Quinta, dia 4? Tá. Aí é só contigo, né, Vitor? Bom, então vamos lá. Turma, deixa eu compartilhar aqui. Diga, João. Só para saber em relação aos quizzes, porque assim, eu tô em dúvida se, tipo, você vai dar o dia inteiro do dia 3 para fazer os quizzes, como é que vai ser em relação a esse tempo? Não, João, vai ser o horário da aula, certo? Por exemplo, você tem de aliás, a aula começa às 14 horas e vai até às 3h30. Então, vou dar esse tempo para vocês fazerem. Então, vai ser 1h30. Aí, Beleza? como é que vai ser? Você vai enviar os 10 links dos 10 quizzes e aí... Isso, exatamente. Eu vou abrir aqui uma sala virtual como essa.
Aí eu gostaria que vocês entrassem nessa sala, eu vou compartilhar com vocês os links de todos os quizzes das segundas chamadas, certo? Foi isso que eu fiz no semestre passado e deu certinho. Então, Tá só ótimo. participa desse momento através do Google Meeting quem vai fazer o quiz, quem vai fazer a segunda chamada de quiz. Fala aí, David. Professor, é porque, tipo assim, acho que eu faltei bem uns 2 quiz. Aí eu não me lembro qual foi os 2 quiz que eu faltei. Só lembro que foi o primeiro e o outro eu não me lembro. Do cacete, sabe qual foi o que cada aluno faltou? Eu botei lá no grupo de vocês um PDF com a relação de todo mundo que vai fazer a segunda chamada, já organizado pelo quiz que faltou. Dê uma olhadinha lá no... Mas aí eu vou colocar no sistema acadêmico também, esse PDF. Mas parece que hoje de manhã o sistema está fora do ar. Por isso que eu gosto de colocar ou no sistema acadêmico, aliás, no grupo do WhatsApp, que aí é uma outra alternativa. Bom, então deve ter voltado ao normal, né, Vitor? Certo? Então, nesse caso, eu vou colocar também lá no sistema, não se preocupe não, tá bom? Bom, gente, vamos lá para os nossos comentários, né? Então, a nossa primeira alternativa falava sobre o conceito de pares de conectivos que constituem conjuntos completos. Então, o conjunto completo de conectivos são aqueles conectivos com os quais eu posso representar todos os demais. Então, vocês devem estar lembrados que no início da disciplina, né, quando a gente começou a trabalhar com a sintaxe da linguagem da lógica proposicional, eu cheguei a comentar com vocês que alguns autores de livros de lógica matemática não trabalham com o conectivo da condicional. Outros não trabalham com o conectivo da condicional, porém não citam o conectivo da bicondicional. Por quê? Porque esses conectivos, de uma certa maneira, eles são conectivos que podem ser expressos através dos conectivos da negação, da conjunção e da disjunção. Como vocês já viram, né, que tem uma equivalência da condicional, que eu posso expressar a condicional através de uma conjunção com o antecedente negado. Bom, dito isso, aqui a gente entra no assunto conjunto de conectivos completo. Então, eu posso ter um conjunto de conectivos com apenas 2 conectivos, e esses 2 conectivos eu utilizar para representar todos os demais. Certo? Qual é a vantagem disso? A vantagem é que eu vou estar utilizando menos conectivos. E qual é a desvantagem? A desvantagem é que as fórmulas podem ficar mais complexas, ou seja, elas terão uma dimensão maior, certo? Entendido? Bem, isso também é interessante para vocês fazerem a chamada simplificação de circuitos lógicos, que é algo que vocês irão ver no segundo semestre na disciplina de circuitos digitais com o glorioso professor Watson, certo? Claro, com certeza, Luke. Ano que vem, no próximo semestre, vocês têm matemática discreta comigo, certo? E aí será a nossa despedida, tá bom? Bom, então, as nossas opções corretas eram a opção 2 e a opção 5. Deixa eu voltar lá para as perguntas, para a gente poder ver, né, e fazer alguns comentários. Opção 2, nós temos aqui o conectivo da condicional e o conectivo da negação. E a opção 5, nós temos o conectivo da disjunção e o conectivo da negação. Então, vocês observam, né, que uma característica do conjunto de conectivos completo é a presença de um conectivo da negação, certo? Então, é necessário que tenha um conectivo da negação nesse conjunto de conectivos completo, certo? Entendido? Então, eu posso tranquilamente utilizar somente ou condicional e negação, ou disjunção e negação para representar todos os demais conectivos. Da mesma forma, nós podemos também utilizar o conectivo da conjunção e o da negação, né, também constituiria um conjunto de conectivos completo. No segundo tempo, eu quero comentar com vocês a respeito dos conectivos de Schiffer, né, que é um tipo de conectivo, eles não fazem parte do alfabeto da linguagem da lógica proposicional, certo? Mas você pode utilizar os conectivos de Schiffer para representar todos os demais. Então, você vai ter 2 conectivos que, através dele, você pode representar também todos os demais. Beleza? Bom, vamos voltar lá para as nossas respostas. Como essa pergunta era uma daquelas... Fala, Pedro. E, professor, é só uma dúvida. Então, quer dizer que eu não tenho como expressar a negação de uma fórmula sem um conectivo da negação. Só por disjunção ou conjunção. Eu não consigo, tem que ter ele, né?
A negação... A gente pode dizer, Pedro, que a negação é um dos conectivos mais fundamentais que existem, certo? Você não pode expressar a negação através de outro conectivo. Então, ele é, digamos assim, o átomo primordial, vamos dizer assim, né? A partícula de Deus, certo? Por exemplo, você pode expressar uma disjunção a partir de uma negação e de uma conjunção, certo? Você pode fazer uma equivalência. Tem aqui uma fórmula que é uma conjunção, mas você pode expressar ela através da negação, de uma outra fórmula com negação e disjunção, e vice-versa, certo? Mas o conectivo da negação, ele não tem, assim, ele como é que se diz? É especial, não tem como você representar a negação a partir de outro conectivo, certo? Eu acho que era mais ou menos isso a tua dúvida, né? Tá certo aí? Bom, gente, essa primeira questão, como é uma questão que envolve múltipla escolha, né? E aí a galera pode ter assinalado a opção 2 e assinalado a opção 1, eu vou analisar com bem cuidado para que eu possa aproveitar o máximo possível das respostas, certo? Bem, qual linguagem de programação usa em seu mecanismo de inferência o método da resolução? Então, isso deve ter sido algo que eu comentei lá nos vídeos, né? No caso, é a linguagem Prolog. A linguagem Prolog é uma linguagem que utiliza o paradigma lógico, certo? Então, através do Prolog, nós programamos através de construções lógicas, ou seja, são cláusulas, são regras, certo? E vocês vão ver Prolog lá no 7º período, se não me falha a memória, na disciplina de inteligência artificial. As propriedades abaixo referem-se a fórmulas que estão na forma normal conjuntiva. Vamos ver aqui que propriedades eram essas. Cadê perguntas? Ei, professor, não dá para você abrir outra aba e deixar as duas abertas para ficar uma na resposta e outra... Fica mais interessante mesmo. Mais prático. Isso. Aluno inteligente é outra coisa, né? Pronto. Por que eu não pensei nisso antes, né? Meu querido, respostas. Isso. Vai ficar bem melhor. Valeu, Vitor, a tua sugestão. Já que nós estamos... Pronto, aqui. Então, foi meio equilibrado, né? 20 pessoas assinalaram a resposta correta, que era o falso. Então, vamos a essas alternativas. Então, gente, seguinte. Na aula que eu falei sobre a forma normal conjuntiva, foi apresentado uma espécie de algoritmo que, através do qual você poderia converter uma fórmula que não estava normatizada ou normalizada para a sua forma normal conjuntiva. Esse algoritmo, ele trabalha a partir de quê? A partir de substituições, ou melhor, de equivalências, certo? Então, o nosso objetivo em normalizar uma fórmula é o quê? É deixar ela com, no máximo, os conectivos da negação, da disjunção e da conjunção. Ou seja, a gente elimina os conectivos da condicional e os conectivos da bicondicional, certo? Então, a gente faz isso através de substituições utilizando as equivalências, certo? Isso com relação às condicionais e às bicondicionais. Bom, também temos que eliminar duplas negações. E a eliminação de duplas negações também é feita através de quê? Através de uma equivalência. No caso, vocês sabem que uma sentença duplamente negada equivale à sentença sem negação nenhuma, né? E temos também que eliminar a negação, né? Ela não pode ter alcance sobre a conjunção e a disjunção. Ou seja, simplesmente a gente aplica De Morgan. Então, essa primeira e essa segunda tá ok. Elas são propriedades que tanto fazem parte da FNC como também da FND. A FND ainda não foi passada para vocês. É a semana que vem que vocês vão ver. Só que esse conjunto de propriedades que vocês estão vendo aí se refere, na verdade, à FND. Então, na FND, a conjunção não tem alcance sobre a disjunção. Ou seja, não pode, né,
esse daqui não pode acontecer, certo? Entendido? Então, o que está errado aqui é dizer que a conjunção não tem alcance sobre a adjunção. Então, eu peguei a propriedade da FND e coloquei aí para vocês. Só que essa Mas parte... aí na forma normal conjuntiva? Hã? Mas aí não é FNC? Sim, só que aqui é da FND. Esse trecho aqui, ó, esse trecho, a conjunção não tem alcance sobre a adjunção, faz parte da definição lá da FND, certo? Então, essa parte aqui invalida essa alternativa. Mas, professor, na Hum, forma normal conjuntiva, a gente não faz a distribuição da disjunção sobre a conjunção, não é? isso, exatamente. Aqui eu estou Então, aqui, é o que você está né? dizendo aí. Porque tá dizendo não, como tem um não, por isso que eu marquei verdadeiro, porque não tem alcance. Na conjuntiva não tem alcance, tem na disjuntiva. Isso aí. Aí por isso que eu. Como é que é, Vitor? Repete aí Ó, o seu raciocínio. aí tá dizendo que conjunção não tem alcance sobre a disjunção. Hum, Na forma normal conjuntiva, isso é verdade. deixa eu dar uma olhadinha Não aqui é no não? meu livrinho, que no livro... A Agora, se regra fosse, lá é ao contrário, na verdade. A É o disjunção não tem alcance contrário. sobre a conjunção no vídeo, se eu fosse acho. disjunção não tem alcance sobre a conjunção, Ó, forma normal disjuntiva. Segundo aqui o livro do professor Edgar, forma normal disjuntiva. A conjunção não tem alcance sobre a disjunção. Certo? Deu para entender? É o é porque inverso. eu tô interpretando meio errado, eu acho, mas é porque. O problema aí foi tua interpretação. Certo? O alcance, Lucas, é o seguinte. Se as... Como é que se diz? Se nós tivermos disjunções, aliás, se a gente tiver disjunções, né, fora dos parênteses, digamos assim, e as conjunções fora, dentro, quer dizer, então nós teríamos que a disjunção ela teria um alcance sobre a conjunção. Então, quando ele diz aqui, deixa eu explicar melhor. Quando a propriedade diz a conjunção não tem alcance sobre a disjunção, certo? Isso quer dizer o quê? Que as conjunções, né, elas têm que estar dentro dos parênteses e as disjunções fora, certo? No caso da FNC, é o contrário. A disjunção não tem alcance sobre a conjunção. Entendeu? Certo? Então, esse é o detalhe. É um pouco confuso, é. Então, a propriedade da FNC seria a disjunção não tem alcance sobre a conjunção. Ou seja, se você tiver disjunções fora dos parênteses e as conjunções dentro dos parênteses, as disjunções estão tendo alcance sobre as conjunções, certo? E aí você tem que aplicar a propriedade distributiva, que é o terceiro passo do algoritmo que foi colocado lá nos vídeos, certo? Então, nesse caso aí, se você estivesse fazendo a normalização para FND, né, forma normal disjuntiva, aí você teria que eliminar as conjunções que estão tendo alcance sobre a disjunção, certo? No caso da FNC, você tem que eliminar as disjunções, pronto, tá ali. O Vitor colocou... Isso. Vitor, nesse caso aí que tu colocou no chat, essa fórmula aí, você tem aí uma disjunção que está tendo alcance sobre a conjunção. Aí, a propriedade da FNC seria assim, a disjunção não tem alcance sobre a conjunção, certo? Aí seria a terceira propriedade correta. Deu para entender agora? Sim? Vitor, te manifesta aí, macho. Agora só me tirou dúvida. Na distribuição, como é que fica? Nesse caso aí, você ia P distribuir... disjunção Q, conjunção. Ia ficar P disjunção Q, entre parênteses, Conjunção. aí conjunção P disjunção R. Isso é a forma Certo? normal conjuntiva, não? Exatamente, aí seria FNC. Essa forma que você colocou aí no chat, ela não está em FNC, ela está em FNT, que é uma disjunção, a disjunção está tendo alcance sobre a conjunção. Ah, agora eu entendi. Morou? Beleza. Bom, é bom quando a galera entende, certo? Não é legal quando fica dúvidas. Gente, vamos acelerar um pouquinho aqui. Assinale a definição de forma normal, né?
Ó, vocês viram que existe a forma normal conjuntiva e a forma normal disjuntiva, e existem outras formas normais que são vistas lá na parte de álgebra booleana. Mas para o nosso propósito, na lógica matemática, nós ficaremos somente com a normal disjuntiva e a normal conjuntiva, certo? Então, quando é que uma forma está na forma normal? Terceira opção, diz que uma proposição está na forma normal se, né? Se, somente se, quando muito contém os conectivos da conjunção, disjunção e da negação. Então, se ela contém somente esses três conectivos, ela está na forma normal. Ah, professor, então quer dizer que toda fórmula que está em FNC ou em FND, ela está em forma normal? Exatamente. Aí vocês vão perceber que a FNC e a FND, elas são, vamos dizer assim, especializações das formas normais, são subconjuntos das formas normais, certo? Então, eu tenho aqui um conjunto maior, que é o conjunto das formas normais, certo? E aí, para fazer parte do subconjunto de FNC e FND, tem que satisfazer certas propriedades. Que certas propriedades são essas? Aquelas que a gente já viu, que a gente acabou de ver uma questão agora, certo? Então, é isso que define uma fórmula que está em FND ou uma fórmula que está em FNC, certo? Entendido? Bom, adiante. Uma fórmula está em FNC se ela é uma disjunção de conjunções. Totalmente falso, porque aí é a definição de FND. Então, não esqueçam jamais. FNC é uma conjunção de disjunções. Então, eu tenho ali uma conjunção, né? E as cláusulas, né? O que vai estar entre parênteses são disjunções. No caso da FND, eu tenho uma disjunção de conjunções. Então, eu tenho lá uma disjunção gigante, né? E entre parênteses vão ser as conjunções. Dito isso, vocês não vão esquecer jamais as definições, certo? Entendido? E aí tem um detalhe. Existem algumas fórmulas, eu acho que eu abordei isso em algum dos vídeos, que ela tanto está em FNC como está em FND. Então, não é excludente uma fórmula, essa fórmula aqui ela está só em FNC, certo? Ou essa fórmula, assim, obrigatoriamente uma fórmula que está em FND, ela nunca estará em FNC e vice-versa. Existem situações que acontece isso, certo? E eu acho que eu até coloquei alguns exemplos em algum dos vídeos. Não faz parte do algoritmo de conversão para FND, aplicação da comutatividade. Então, essa é a propriedade que você não precisa utilizar, mas, de repente, se você quiser, né, isso para dar uma, como é que se diz, deixar a fórmula mais organizada, né? Então, aí dá para você aplicar a comutatividade para organizar mais os literais, certo? Mas ele não faz parte desse algoritmo, certo? Então, não esqueça. O algoritmo para conversão de FNC, ele é constituído pela eliminação das duplas negações, a aplicação das leis de De Morgan e a distributividade sobre a disjunção, de disjunção sobre a conjunção, certo? E ainda tem aquela outra etapa, que é a eliminação da condicional e da bicondicional. Como é que você faz isso? Aplicando as respectivas equivalências lógicas. Beleza? Uma cláusula. O que é uma cláusula? Uma cláusula é uma conjunção de literais. Na verdade, uma cláusula é o contrário, é uma disjunção de literais, certo? Então, o correto seria isso. Fala, Vitor. Ei, professor, eu fiquei com a pulga atrás da orelha na questão anterior, porque no algoritmo lá, né? Você tinha falado, na primeira parte lá, era redefinir a condicional em termos de disjunção e negação. Isso aí não é a comutação, não? Como é que é, macho? No algoritmo tinha assim, ó, redefinir a condicional em termos de disjunção e negação. Não, cara, essa parte aí é nada mais nada menos do que você aplicar a equivalência da condicional, certo? Então, eu tenho uma condicional P, condicional Q, beleza? Qual é a equivalente dela? É uma disjunção em que o primeiro disjuntivo, no caso é o antecedente da condicional, ele é negado e o antecedente ele é normal, certo? Então, dizer isso é apenas aplicar a equivalência lógica, porque você deve lembrar sempre que condicionais e bicondicionais possuem suas equivalências.
Qual é a equivalência básica de uma bicondicional? Ela é a conjunção de duas condicionais, certo? Existe uma outra equivalência da bicondicional que ela já faz digamos assim, a conversão direta. Ela já passa, né? A comutação é o seguinte, vou dar aqui o exemplo mais básico de comutação. P de junção Q. A comutação dela é Q de junção P. Ou seja, eu troco de posição. É só isso. Aí eu pergunto a você, a condicional, eu posso aplicar comutação na condicional? Não, não posso aplicar. Por quê? Porque na condicional eu tenho dois papéis bem definidos. O antecedente da condicional e o consequente da condicional. Se eu inverter, né, se eu trocar eles de posição, aplicando a comutatividade, eu não terei mais a condicional original, eu terei a recíproca da condicional. E a recíproca nem sempre ela é verdadeira, né? Certo? Aí você deve lembrar também que a comutatividade ela é uma propriedade que está relacionada à equivalência lógica. Então, P conjunção Q é equivalente a Q conjunção P. São equivalentes, vão gerar o mesmo valor lógico. Da mesma forma que Q de junção P é equivalente a P de junção Q, certo? Então, a comutatividade, ela pode ser aplicada à disjunção e à conjunção. E, se eu não me engano também, eu acho que também a bicondicional, certo? Então, numa bicondicional, eu posso aplicar comutatividade numa boa. Eu não posso ter comutatividade na condicional. Beleza? Bom, gente, vamos adiante, né? Cláusulas literais, ok, né? E aqui mais uma daquelas questões que eu vou ter que analisar com bastante carinho para aproveitar o que o pessoal conseguiu fazer. Vamos lá. As equivalências abaixo referem-se a. Que equivalências são essas? Vamos ver. Então, vejam bem. Quando a gente fala de equivalência, em geral, nós utilizamos essa simbologia aqui, né? Dos 3 tracinhos paralelos. Então, aqui eu tenho uma disjunção, né? Ela é equivalente a uma conjunção negada, né? Vejam bem, se você aplicar a lei de De Morgan aqui, uma das leis de De Morgan, você vai ter o quê? Negação da negação, de φ, disjunção, né? Que é a conjunção vira disjunção, e negação da negação de φ. O que é que vai acontecer? Você tem essa fórmula aqui quando você eliminar as duplas negações, certo? Então, aqui essa equivalência aqui, beleza? A expressão de uma conjunção, né? Disjunção, quer dizer. Aqui nós temos a condicional expressa em termos de negação e conjunção. Então, vejam bem. Há um bom tempo, a gente está expressando a condicional a partir da negação e da disjunção. Então, aqui eu tenho disjunção, conjunção, aliás, condicional e bicondicional expressas apenas utilizando negação e disjunção, e conjunção, desculpa. Ou seja, dito isso, fica mostrado que os conectivos da negação e da conjunção constitui o quê? Um conjunto de conectivos completo. Ou seja, eu não precisaria dos conectivos da disjunção, condicional e bicondicional. Eu poderia trabalhar somente com a negação e com a conjunção. Mas observem como ficariam, aliás, complexas as fórmulas. Então, vejam bem, uma coisa é você olhar para uma bicondicional, né? Você vê aqui que a bicondicional expressa através do conectivo da bicondicional é bem simples. E outra coisa mais complexa é você olhar para essa FBF aqui e observar, né, como até o comprimento da fórmula é maior, ok? Então, quando eu falo que uma fórmula pode ficar mais complexa, não necessariamente eu estou dizendo que ela vai ficar mais difícil, estou apenas ressaltando o fato de que ela vai ter mais elementos. Então, a complexidade da fórmula está intimamente relacionada à noção de comprimento da fórmula que foi visto lá no início do nosso curso, quando a gente ainda estava falando sobre o alfabeto da linguagem da lógica proposicional, falando das questões sintáticas, né? Não sei se vocês estão lembrados, mas é isso. Então, como eu vivo enfatizando a vocês, esse é o tipo de disciplina que aqui e acolá a gente precisa voltar lá para o passado
e pegar algum conteúdo que já foi visto, para a gente poder compreender o nosso conteúdo atual. Bom, então, aqui são as nossas equivalências. Resposta correta era o penúltimo item. Então, é a expressão da disjunção condicional e bicondicional em termos de negação e conjunção. As demais alternativas, eu apenas fiz algumas pequenas alteraçõezinhas, certo? E eu acho que aqui eu deveria ter utilizado um outro meio, né, para... Ah, não, aqui foi porque o pessoal realmente marcou errado. Eu pensava que eu tinha colocado aquelas que permite múltiplas alternativas, mas que era só um mesmo. Bom, toda fórmula não normalizada possui uma equivalência normalizada. Corretíssimo, 96% da turma acertou, ficou só uma pessoa ali que pisou na bola. Mas é o seguinte, toda e qualquer fórmula não normalizada tem uma equivalência normalizada, certo? Qual é o lado B dessa história? É que uma fórmula normalizada, geralmente, ela é mais complexa do que a fórmula não normalizada, correto? Vamos só voltar lá para aquela aba. A gente pode, vejam bem, essa fórmula aqui, eu posso dizer que ela está normalizada, estou falando de FN, né? Fórmula normalizada, estou dizendo se ela é FNC ou FND. Então, ela possui, quando muito, os conectivos da negação e da conjunção. Então, ela se encaixa no conceito de fórmula normalizada. Bom, eu poderia dizer que ela tanto está em FND como em FNC, certo? Por quê? Porque ela não fere nenhuma das propriedades da FND nem da FND. Então, aqui é um exemplo, como eu havia dito para vocês. Existem fórmulas que estão em FND e FNC ao mesmo tempo? Existem, certo? Como é que eu vou verificar isso, professor? Olha, se alguma das propriedades não for verificada, aí significa que aquela fórmula não está naquela FN, certo? Por exemplo, você tem ali aquelas 3 propriedades. Então, se ele fere a terceira propriedade, aquela da distributividade, né? Então ela pode estar ou em FNC ou em FND. Mas se ela não fere nenhuma delas, né? Então ela pode estar em ambas, ok? É uma situação bem sui generis, certo? Então aqui, como vocês podem observar, como assim, Lucas? Vamos lá. As propriedades dizem o seguinte, vamos lá, tá aqui, aproveitar aqui a deixa. Aqui são as 3 propriedades que definem um FND, certo? Aquela fórmula que eu mostrei ainda há pouco, ela está ferindo isso daqui? Não está ferindo. Aí você diz assim, mas professor, lá naquela fórmula não tem nem disjunção. Sim, meu caro. Então, por isso que ela não está ferindo, certo? Então, nesse caso aqui, aquela fórmula, né, tanto ela está em FND como em FNC, porque você vai ver, quando muito ela tem esses conectivos. Show, beleza. Esse conectivo aqui não aparece repetido. Ah, mas espera aí. Eu teria que eliminar essa dupla, isso daqui. Então, teria que aplicar De Morgan, certo? E aí nós teríamos essa fórmula realmente em FND, ok? Quando eu eliminasse essa negação aqui dos parênteses, tá certo? Viram aí a história da propriedade? Eu tenho que verificar as propriedades. Então, a segunda propriedade dizia que negação não aparece repetido e não tem alcance sobre conjunção e disjunção. Nesse caso aqui, essa negação ela tem alcance sobre essa conjunção e essa outra negação tem alcance sobre essa outra conjunção. Então, a gente elimina isso daí fazendo o quê? Aplicando De Morgan. O resultado que a gente obteria a partir da aplicação de De Morgan nessa subfórmula e nessa outra, aí sim, nós teríamos o quê? Uma FBF que satisfaz todas as 3 propriedades que a gente viu anteriormente. Correto? Entendido? Então, é por aí, certo? Deu para entender aí, turma, o fato de que essas fórmulas com conectivos de conjunto de conectivos completo, elas, por um lado, você tem menos conectivos, mas, por outro, você pode aumentar a complexidade da fórmula. Observem bem aqui a condicional. Se eu for exprimir uma condicional em termos de conjunção e negação, olha quantos elementos eu tenho na fórmula. Se eu for calcular o comprimento dessa fórmula, vai ser maior do que o dessa outra aqui, certo? Então, vamos ver se vocês lembram aí. Então, essa fórmula aqui tem comprimento 3. Por quê? Um símbolo proposicional, outro símbolo proposicional tem comprimento 1,
e cada conectivo a gente soma 1. Então, aqui tem comprimento 3. Nesse caso aqui, eu tenho 1, 2, 3 conectivos. Então, aí já vai ser 3 dos conectivos, mais 1, mais 1. Então, o comprimento aqui 5. Então, essa fórmula aqui tem comprimento 5, essa outra tem comprimento 3. Fora os parênteses. Logo... Fora os parênteses. Não, os parênteses não conta, Vitor, mas foi bom tu ter falado isso. No cálculo do comprimento de uma fórmula, você ignora os parênteses. Os parênteses não entram no cálculo do comprimento. Só o que aqui entra no cálculo é os conectivos e os símbolos proposicionais. Beleza? Fala, Pedro. E, professor, nessa fórmula aí da bicondicional, depois que a gente aplicasse De Morgan, né? Essas condicionais que estão dentro do parênteses, ela viraria uma disjunção. Desculpa, essa conjunção viraria uma disjunção. Isso. Ou seja, seria uma conjunção de disjunções. E aí seria uma FN... D. Isso. C, né? C. Isso, C, desculpa, C. FNC. Então, eu não posso dizer que ela faz parte dos dois. Não pode dizer que ela é FNC. Exatamente, Nesse caso, ela só é uma FND, é FNC. E desculpa. Pronto, né? E pronto. Aí morreu Maria Preá. Certo? Beleza? Qual seria uma fórmula que faria parte dos dois, né? Seria, por exemplo, uma fórmula que só tem conjunções, ou uma fórmula que só tem disjunções, certo? Ela faria parte dos dois. Inclusive, no livro do professor Edgar, eu acho que um de vocês tem o PDF desse livro, que eu vi lá no grupo, né? Ele explica isso. Ele até dá uns exemplos, né, ele fala sobre FND e FNC, ele mostra lá umas disjunções que tanto ela é FND como FNC, como as conjunções também. Beleza? Deixa eu ver aqui, a negação está tendo alcance. Isso. Aí, Lucas, tem que eliminar essa conjunção que tem alcance sobre a conjunção para poder você satisfazer a propriedade. Beleza? Bom, eu acho que a lei foi a última questão, não foi? A última questão era o conectivo de Schiffer. Bom, gente, então, os conectivos de Schiffer, eu vou até comentar com vocês no segundo tempo, eles não fazem parte do alfabeto da lógica proposicional, certo? Mas eles são os seguintes, é o conectivo NAND, que é a negação da conjunção, e o conectivo NOR, que é a negação da disjunção. Então, aqui eu tenho uma parte da sentença ela está verdadeira, que é essa parte aqui, né? Aqui realmente são os conectivos de Scheffer, mas dizer que eles fazem parte do alfabeto da lógica, da linguagem da lógica proposicional, é totalmente falso. Não esqueçam jamais. O alfabeto da linguagem da lógica proposicional é somente aquele que foi dito lá no início da nossa disciplina, certo? Ou seja, conectivos, né, da conjunção, disjunção e negação, e alguns autores consideram o conectivo da bicondicional, e alguns autores também consideram o conectivo da bicondicional. Pronto, morreu Maria Preá, certo? Qualquer outro conectivo que venha a surgir depois disso daí, não é reconhecido dentro da literatura, né, pelo menos a literatura que eu conheço, da linguagem da lógica proposicional, como fazendo parte, certo? Entendido? Beleza? E aí tem os símbolos proposicionais, os símbolos de pontuação, que no caso são só os parênteses. Tranquilo? Bom, aqui foi uma casca de banana, muita gente se embananou aqui, mas tranquilo. Gente, parar aqui a apresentação. Já são 10h56, quando for 11 e... Daqui a 10 minutos, 11h06, né? É isso? Bom, daqui a 10 minutos a gente volta. Me confundi aqui. Bom, para aqui a gravação. E quem não respondeu a chamada agora, não tem problema, que no segundo tempo responde. Tranquilo?